Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS no canal em português para quem quer aprender sobre gestão da empresa de software como serviço. Hoje eu quero falar sobre uma pessoa aqui, um empresário, que conseguiu ir de 15% de conversão para 40% de conversão nas vendas do software dele. Eu falei esses dias já, eu postei um vídeo esses dias falando sobre um livro que eu estou lendo chamado Software as a Science, e eu cheguei num capítulo que fala justamente sobre isso, né? Sobre a conversão do software, né? A taxa de conversão do software ali e do processo de venda. E eu quero comentar um pouco aqui com vocês sobre isso, porque eu estou impressionado com esse livro que assim, ó, quase tudo do que eu ensino aqui para vocês está compilado naquele livro lá. Então, eu concordo muito com o que tem lá, pela minha experiência aqui, pelos outros livros que eu li, pelas conversas que eu estou tendo com diversos empresários de software como serviço. Eu vejo que a história se repete muito e eles conseguiram compilar muito disso nesse livro. Esse livro não tem em português, mas se tu quiser procurar é Software as a Science. Tem outro vídeo que eu fiz que eu coloco a capa do livro e tudo mais, dá uma olhada depois ali, não vou me repetir. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês antes de tudo. Como que tu faz a apresentação do teu software hoje? Eu imagino que tu foi o desenvolvedor do teu software, tu é apaixonado por aquele software, e eu vejo que tem muito empresário assim, né, apaixonado, e a gente era exatamente assim também. A gente gastou horas pensando no software, desenvolvendo o software, criando cada funcionalidade nova que tem ali no software, foi pensada com carinho, né, para vender mais, porque a gente acha que de alguma maneira a gente vai impressionar muito o cliente, e justamente por isso a gente faz reunião, né, fazia, pelo menos a gente fazia aqui, eu imagino que tu faça também, faz uma reunião de 1 hora conversando com o cliente, mostrando cada botão, cada tela do software, porque imagina que dessa maneira tu vai vender mais. Não é assim hoje? Quanto tempo, eu quero te perguntar isso, quanto tempo, eu queria que tu comentasse aqui embaixo nesse vídeo, quanto tempo tu demora hoje, em média, conversando com o cliente, mostrando as telas do teu software, cada botão do teu software, cada coisa que tu fez ali com muito orgulho. Me fala aqui, comenta aqui embaixo porque eu quero saber, né? Se tu demora muito na apresentação, eu quero te dizer uma coisa aí. Eu quero te falar uma frase que de repente vai doer, né? Vai doer em vocês e doeu em mim quando eu entendi isso. E eu quero dizer para vocês que os clientes não estão nem aí para o software que vocês desenvolveram. Vou repetir. Os clientes não estão nem aí para o software que vocês desenvolveram. Como assim não estão nem aí? Que cliente egoísta que só quer saber da própria dor. E é isso, né? O cliente só quer saber da própria dor. Tá todo mundo pensando só em si, tá? Tu tá pensando em vender teu software e por isso tu quer mostrar todo o teu software, mas o cliente, ele está pensando na própria dor. Pensa bem, como que funciona a cabeça do cliente. Ele quer resolver uma dor, senão ele não estaria comprando o software. Ou tu acha que ele, vou comprar um software, que legal, vou comprar um software. Ninguém está nem aí para o software que tu desenvolveu. Eles querem, então, resolver a própria dor. O cliente egoísta que só pensa em si, só quer resolver a própria dor. Deixa eu contar um exemplo real que aconteceu aqui conosco. Teve um pessoal aqui, amigos nossos, vieram aqui demonstrar o CRM deles. Eles desenvolveram um software, né, de CRM e eles sabiam que a gente usava, na época a gente usava o Pipe Drive e eles achavam que a gente iria de alguma maneira mudar do Pipe Drive para o software deles. O cara veio aqui nos visitar e ficou literalmente 1 hora inteira mostrando todas as telas do software dele. Né? E de verdade, eu não estava nem aí para o software dele, eu não estava com o menor interesse. E inclusive, eu já estava satisfeito com o Pipe Drive. O Pipe Drive é um software muito mais simples, é bem simples mesmo, mas ele tem todos os recursos que a gente precisava, pelo menos na época. Depois a gente mudou o CRM, né? Mas na época tinha tudo que a gente precisava. E eu não estava nem um pouco interessado no software dele. Que tédio, né? Ter que assistir 1 hora. E eu tentava, de todas as maneiras, desviar, acelerar a conversa, assim, não tinha. Eu não queria ser mal educado com o cara, mas tive que ouvir ele apresentando aquele software inteiro por 1 hora. Né? Então, não faz isso, cara.
evita isso, né? Porque esse é um dos motivos que eu odeio reunião. Eu faço reunião, né? Mas eu odeio reunião e eu não gosto de áudio no WhatsApp, né? Porque isso são formas de roubar nosso tempo. Tanto reunião quanto áudio do WhatsApp, né? Porque pensa bem, as pessoas... David, eu vou te mandar um áudio aqui que é mais fácil. Mais fácil para quem? Eu não quero ouvir teu áudio, né? Pelo menos explica um pouco em texto antes de enviar o áudio. Eu evito ao máximo. Inclusive, já perdi muito cliente porque eu não ouço áudio. Não ouço áudio de ninguém, né? Evito ao máximo ouvir áudio. Né? Mas voltando aqui ao que eu estava falando. Vender software, então, tu vai ter que, de alguma maneira, valorizar o tempo desse cliente. Esquece teu ego de que tu vai ficar mostrando todas as funcionalidades do teu software, esquece teu ego e pensa no cliente, pensa em simplificar a conversa. Tu vai pegar 3 funcionalidades importantes do teu software e tu só vai mostrar essas 3 funcionalidades, só isso, tá? Esse é o limite da tua conversa, 3 funcionalidades. E tu sabe quais as 3 funcionalidades que tu vai dar atenção para o cliente ali? As que ele quiser. Tá? Não é as funcionalidades que tu quer mostrar. É as funcionalidades que tu vai perceber que vão resolver as dores do cliente. E só isso. Tu não vai ficar mostrando um monte de coisas. Tá? Tu vai conversar com o cliente, tu vai entender as necessidades dele, então tu vai prestar atenção no cliente e não no que tu tem para vender e vai, com isso, mostrar as funcionalidades que ele precisa. Apresenta só o que importa de verdade para ele. A gente tem aqui, esses dias a gente promoveu uma SDR, né, uma pré-vendedora para vendedora aqui na empresa. E daí tem um período de adaptação, que a gente ensina ela todo o software a fundo, a gente tem profissionais aqui que ajudam ela no processo de venda, dando aula para ela de como fazer as vendas. A gente os pré-vendedores começam a entregar leads para ela e vai devagarzinho assim, ela vai aprendendo. Hoje, ela está fazendo uma reunião de 1 hora também, porque ela ainda não tem o costume. E ela me falou, olha, minhas reuniões têm 1 hora, mas nosso objetivo aqui é reduzir a conversa de 1 hora para 15 minutos. Isso mesmo, 15 minutos. Hoje ela faz 1 hora, 15 minutos. E nossos vendedores mais antigos, esse é o padrão, né? Inclusive ela falou, meu sonho é chegar nisso, né? Eu vejo os outros vendedores, eles têm conversas de 15 minutos, eles mostram isso, essa é a tela de nota fiscal eletrônica, essa é a tela de produtos, essa é a tela de financeiro, mostra por cima ali e deu. É só isso, essa é a conversa. Fecha negócio, recebe o contrato, depois que foi vendido o software, é que vai ser entregado esse cliente para um implementador do software. Esse implementador, sim, vai ter uma reunião de 1 hora, mostrando o sistema, ajudando o cliente a configurar o sistema. É esse cara que vai fazer isso tudo. O vendedor vai ter uma conversa de 15 minutos e depois desses 15 minutos ele vai terminar a conversa e vai para o próximo cliente. Tem toda essa cadência, né? Então ele vai atender vários clientes por hora e assim vai. Então a gente consegue ter esse processo em massa, né? Quase como uma linha de produção de vendas. Chega o lead, ele conversa com o pré-vendedor, é agendado uma conversa com o vendedor vai ter uma conversa de 15 minutos com esse cliente e depois vai para o próximo. É isso, né? Vende e é isso. A gente conseguiu aumentar muito a nossa taxa de conversão. No livro, ele fala sobre esse cliente que teve porque ele conseguiu reduzir a conversa ali, ele superou esse problema de ego, de querer mostrar todo o software, ele foi de 15% de conversão para 40% de conversão. E eu acredito muito nesses números porque isso aconteceu conosco. Eu também não entendia nada sobre processos de venda, fui estudar, comprei consultoria e a gente conseguiu organizar a empresa para isso e nossa taxa de conversão aumentou muito justamente por isso. E sabe que uma coisa que aconteceu no passado, eu criei um software no passado que ele era mais ou menos assim, ó, tinha um PowerPoint de apresentação da nossa empresa e do nosso software, tá? Então eram vários slides e eu obrigava os nossos vendedores, isso antes de eu aprender processo de venda, né? Imaginando que era assim, a gente mandava essa tela para o cliente, esse PowerPoint para o cliente e conseguia controlar esse PowerPoint, né? Os slides com o cliente. Ele tinha que passar slide por slide,
mostrando cada coisa ali, né? Então ele mostrava o nosso software, nossa empresa, falava sobre alguns clientes que a gente tinha, falava algumas funcionalidades, falava sobre segurança do nosso software, né? Que, como a gente começou em 2009, existia esse receio em relação à segurança de software. Só que foi passando o tempo e as pessoas não estavam mais preocupadas com segurança, porque elas já estavam acostumadas com software online. Tinha o Gmail, tinha o Facebook, tinha o Instagram, tinha o WhatsApp. As pessoas já estavam acostumadas a ter um software online com dados online. Então, eles não tinham mais esse nível de preocupação com segurança. E colocar todos esses slides, começou a colocar caraminhola na cabeça dos clientes. Como assim segurança? Ele nem tinha pensado em problemas de segurança. Eu falei, ou meus vendedores falaram sobre problemas de segurança, ele já ficava com o pé atrás, né? E daí eu obrigava os vendedores a fazer aquele slide. Daí teve um vendedor rebelde aqui que começou a perceber que quando ele não fazia o slide, quando ele focava exatamente o que eu estou falando para vocês aqui, focava no necessário para o cliente, ele começava a vender mais. E daí um dia ele tomou coragem e veio me dizer: Davidson, aquele teu slide só atrapalha as vendas. E eu vi os números, viu? Ele me apresentou tudo o que ele estava fazendo, eu, cara, começa a fazer do teu jeito, então. E daí eu acabei com esses slides, acabei que os outros vendedores usassem aqueles slides ali e focar daquele jeito ali. E a gente aumentou muito as vendas, né? A gente acha que vai ficar mais bonito com aquela monte de firula, vai mostrar mais coisas, vai mostrar os clientes que a gente tem, falar de segurança de dados e no final das contas atrapalha tudo. Então é isso que eu quero falar para vocês. Evita, então, ficar mostrando um monte de funcionalidades. Não, cara, assim, ó, não seja aquele cara chato que às vezes tu vai visitar o cliente e quer mostrar todo o software. Cara, isso só está atrapalhando as tuas vendas, tá? É isso por hoje, espero que tenha gostado desse conteúdo aqui. Se tu quer aprender mais sobre processos de venda, sobre como vender, sobre como fazer venda consultiva de software, entender como diminuir esse tempo de conversa, olha um link aqui embaixo, tem a plataforma Vivendo de SaaS, lá tem aulas de como que tu pode melhorar os teus processos de venda, tá? Tudo que eu passei no passado, né, tudo que eu quebrei a cabeça para aprender, tu pode simplificar isso tudo assinando a plataforma Vivendo de SaaS, tá? Muito obrigado por hoje e nos vemos nos próximos vídeos.